Eu já falei sobre vários programas de mentoria aqui no canal, mas hoje eu trouxe um que é bastante diferente e que vai agradar muita gente, por duas razões. Primeiro, ele não é só para quem quer estudar nos Estados Unidos, mas na Europa também. E segundo, que ele ajuda não só quem quer fazer graduação no exterior, mas mestrado e doutorado também. Então, se teu sonho é estudar no exterior, confere esse vídeo. Se tu chegou até aqui, é porque tu provavelmente quer estudar fora. Então hoje eu vou falar de um programa incrível que me ajudou quando eu estava aplicando para vir estudar nos Estados Unidos e que com certeza vai te ajudar. Esse programa é o Brasa Pré, que é da Brasa, que é Brazilian Student Association ou alguma coisa assim, que é uma associação que ajuda estudantes brasileiros espalhados pelo mundo inteiro e também ajuda as pessoas que querem estudar fora. Eu acho o Brasa Pré incrível porque, como eu já falei, ele ajuda quem quer estudar não só nos Estados Unidos, mas na Europa também. Esse é um programa precursor nessa área, eu não conheço nenhum outro programa que ajuda a aplicar para universidades europeias de graça. Eu, pessoalmente, não conheço nenhum outro programa que ajuda a aplicar para universidades europeias de graça, então vale muito a pena conferir o Brasa Pré se tu quer estudar na Europa. A primeira coisa muito importante para falar sobre o Brasa Pré é que as inscrições estão abertas até o final do mês. Outra coisa que é importante falar é que as inscrições para quem quer estudar nos Estados Unidos e na Europa são feitas através de formulários diferentes, o que não é uma coisa muito importante, porque tu pode aplicar para as duas e as perguntas são bem similares. Então, basicamente, tu vai fazer um application só e adaptar ele para a Europa ou para os Estados Unidos. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre como é o application para os Estados Unidos e depois como é o application para a Europa, e vocês decidem qual vocês querem aplicar ou se vocês querem aplicar para os dois também. E no final eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com esse programa. Eu vou começar pelo Brasa Pré Estados Unidos, porque ao contrário da Europa, ele é um pouquinho mais seletivo. Eu acho que porque é mais rápido vir estudar nos Estados Unidos, ou seja, tem mais gente querendo vir estudar aqui, então eles colocam mais pré-requisitos, mas ainda assim os pré-requisitos para o Brasa Pré não são tão exorbitantes quanto de alguns outros programas. Por quê? Porque o Brasa Pré não tem número máximo de candidatos selecionados, que é o que a gente chama de mentees, as pessoas que participam do programa, porque depende do número de mentores que se candidataram. Eu participei como mentee em 2016 e mentor em 2017. Então eu sei um pouco como são os dois lados da moeda. Assim, o Brasa Pré Estados Unidos tem basicamente 3 regras só. A primeira tem que ser brasileira, porque, claro, Brasa. Segundo, tem que estar se formando no ensino médio esse ano, ou ter se formado em 2016 e 2017. E por último, tem que estar se candidatando nesse ano, ou seja, tem que começar as aulas em 2019 em uma universidade dos Estados Unidos. Esses são os únicos pré-requisitos. É claro que eles vão avaliar outras áreas do teu application, como notas, mas essas são as coisas que cortam. Se não for brasileiro, não pode participar, mas como tu está assistindo esse vídeo em português, tu provavelmente é brasileiro, se não, parabéns, porque eu falo muito rápido e é muito difícil entender se português não é a tua primeira língua, mas enfim. E por último, antes de a gente passar para o que é necessário para aplicar, vale lembrar só que não tem limite de renda, nem mínimo nem máximo, qualquer pessoa pode aplicar, independentemente de background, qual escola que estudou, qual é a renda da família, pode aplicar qualquer pessoa. Então aplique e não perca essa chance incrível. Agora que a gente já sabe quais são os pré-requisitos, o que é preciso para aplicar? Bom, o application é feito através de um Google Forms, que eu vou deixar o link aqui na descrição, e ele basicamente é dividido em 3 áreas: pessoal, acadêmica e essays. A parte pessoal é super simples, eu dei uma olhada em todas as áreas do formulário, ele evoluiu um pouco da época que eu apliquei, agora tem um pouco mais de perguntas, mas ainda assim não é nada para se preocupar. A primeira área vai perguntar sobre quem tu é, de onde tu é, quais línguas tu fala, em que ano tu tá, então coisas bem básicas. Segunda área acadêmica. Aí que eles querem começar a conhecer mais um pouco do teu background acadêmico para ver se vale a pena aplicar para uma universidade no exterior. Aí eles querem saber qual a tua posição no ranking da turma, mesmo que não tenha posição oficial, que a tua escola não tenha falado nada, tu pode estipular e falar lá no documento. Além disso, eles querem saber as tuas notas, quais atividades extracurriculares tu faz, já ganhou algum prêmio acadêmico, esse tipo de coisa. E por último, a parte que eu considero uma das mais importantes, se não a mais importante, que é a parte de essays e do vídeo. Nessa parte, tu tem que escrever 4 essays, são super simples. 2 das essays são 50 palavras no máximo e 2 essays são 100 palavras no máximo. Então é assim, um parágrafo, não tem nada que se preocupar e os prompts são muito bons. Um deles basicamente é para falar porque tu quer estudar fora, o outro é para falar sobre uma atividade extracurricular. E o que eu mais gostei é a Creative Essay, que é essa em que tu tem que escolher um dos tópicos que eles deram e criar uma resposta bem criativa. Os tópicos são muito bons, eu não quero dar spoiler, mas dei uma olhada lá porque é muito divertido, eu com certeza me divertiria muito respondendo aqueles prompts. Fora isso, além das 4 essays de 100 palavras no máximo, tu tem que mandar um vídeo de até 1 minuto falando onde tu te vê em 10 anos. Vale lembrar que tudo isso tem que ser feito em inglês, o application todo para os Estados Unidos tem que ser feito em inglês. Vale lembrar, e essa é uma coisa que eles cortam o application se tu não segue direitinho,
que as perguntas que são feitas em português têm que serem respondidas em português e as que são feitas em inglês têm que serem respondidas em inglês. Então, se eles perguntam a S em inglês, tem que responder em inglês, no excuses. E por último, antes de a gente passar para o Brasa Pré-Europa, a última coisa que eu quero deixar clara é que as inscrições vão até o dia 12 de março. Ou seja, tem quase um mês para se preparar para mandar o application, então tem bastante tempo de fazer um application bom e vale muito a pena aplicar para o Brasa Pré-Estados Unidos, que foi o que eu participei. Agora que a gente já sabe um pouquinho sobre o Brasa Pré-Estados Unidos, eu vou falar sobre um pouco do programa da Europa, que está ganhando muita força ultimamente, e o application é bem mais simples que o dos Estados Unidos. Primeiro, porque o application é todo em português, assim, basiquíssimo. Tem uma essay só que responder, assim, um pouco mais longa, 250 palavras, mas a essay é para ser respondida em português. E a pergunta da essay é contar por que tu quer estudar na Europa. Outra coisa que vale lembrar é que o programa da Europa te dá opções de quais países tu quer estudar, França, Itália, Holanda, etc. Mas tu pode colocar outros, se tiver outro país da Europa que tu tem interesse. Além da essay, tem uma pergunta que eles não falam nada, não tem nenhuma descrição, que é: qual o seu maior sonho? Eu não sei se é para responder em formato de essay, mas vale a pena ficar ligado quanto a isso. E o application para o Brasa Pré-Europa também tem um vídeo, mas o prompt é muito mais aberto, eles basicamente pedem para contar um pouco da tua trajetória e teus planos futuros. O vídeo é para ser em inglês, é basicamente a única parte do application do Brasa Pré-Europa que é em inglês, no máximo 90 segundos, um pouco mais longo que o vídeo para o Brasa Pré-Estados Unidos, mas assim, muito espaço para falar sobre o que tu quer e uma pergunta muito aberta, tu pode responder da melhor forma possível para ti. Então assim, a inscrição para o Brasa Pré-Europa é um pouquinho diferente do dos Estados Unidos, eu acho particularmente mais simples, mas para mim, se tu quer aplicar para os dois, vale a pena, porque tem muitas perguntas que são as mesmas, então só precisa traduzir do inglês para o português, então eu acho pelo menos que vale muito a pena. Outra coisa que vale deixar claro é que as inscrições para o Brasa Pré-Europa vão até dia 28 de fevereiro, ou seja, elas fecham um pouco antes das inscrições para o programa dos Estados Unidos, então é bom deixar isso em mente para não perder nenhuma deadline. E assim, como eu já falei, eu participei do programa de mentoria dos Estados Unidos, foi o meu terceiro programa de mentoria, depois do PrEP e do Oportunidades Acadêmicas, então eu não fiz muito uso dele, mas eu gostei muito da minha relação com a minha mentora, me ajudou muito, principalmente porque ela foi mais um ombro amigo do que qualquer coisa durante o application. Então se tu tá procurando um programa para te ajudar, te dar um apoio, se tu entende alguma coisa de application, mas tu precisa de ajuda, esse é o programa ideal para ti. Porque primeiro ele vai te dar um mentor que vai trabalhar contigo durante todo o ano, e o segundo, que para mim é o mais interessante, é a rede de alumni do programa. Para quem não sabe, alumni é a rede de ex-participantes, e assim, eles pegam essays que deram certo para diferentes escolas e fazem palestras com a gente por Skype para mostrar essas essays, por que deu certo, quais pontos fortes, quais pontos negativos delas. Eles fazem workshops para ajudar com formulários financeiros, o que para mim conta muito também e me ajudou muito. Então assim, eu espero que vocês apliquem porque é um programa maravilhoso. Se tiverem mais dúvidas, podem deixar na descrição. Então se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo sobre o programa de graduação, que é para quem quer fazer mestrado ou doutorado nos Estados Unidos. Eu fiz um vídeo falando especificamente sobre como funciona a pós-graduação nos Estados Unidos, então eu vou deixar o link aqui embaixo também, se vocês quiserem assistir. E aí, se vocês quiserem, eu faço um vídeo sobre a pós-graduação, mas deixei aqui nos comentários caso tenha interesse. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam que quem se interessa em vir estudar nos Estados Unidos, eu estou postando praticamente diariamente a minha vida aqui nos Estados Unidos. Então, se você quer saber mais sobre como é ser um brasileiro no exterior, eu indico me acompanhar, porque eu tento postar umas fotos bonitinhas, não sei se está dando certo, mas eu espero que vocês gostem. Se gostaram desse vídeo, não esqueçam de dar like e se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdo como esse. E é isso, até a próxima. Tchau!